Então, nessa unidade 2, eu vou discutir com vocês um pouquinho como que a gente pode fazer a seleção do tema de pesquisa. Esses slides depois serão disponibilizados a vocês, mas aqui rapidamente eu vou explicar para vocês como é que vocês podem proceder. Então, como é que a gente faz para delimitar um tema de pesquisa? O que é um tema de pesquisa? Um tema de pesquisa é aquele assunto geral que eu vou eleger para selecionar todo o meu material bibliográfico e depois de selecionado e feito a leitura desse tema, eu poder então eleger qual é o assunto que eu irei investigar. Então, em geral, esse tema precisa estar ligado ao meu interesse, à minha motivação. Então, eu estou lá na escola, vivencio N problemas na escola. Qual seria a pergunta, qual seria o assunto que eu gostaria de aprofundar de uma maneira mais científica, mais teórica, para compreender melhor? Então, o tema de pesquisa ele é sempre amplo, né? Ele é mais geral e ele vai ser o orientador para que eu possa, então, fazer toda a minha seleção bibliográfica. Então, ele depende muito, assim, do desejo que eu tenho em conhecer determinado aspecto. Claro, todos os nossos temas estão ligados à área da educação, né? E vocês precisam tomar cuidado porque eles devem estar de acordo com todos aqueles assuntos que eu já discuti no vídeo anterior com vocês, né? Então, nessa seleção é importante que vocês observem novamente o arquivo, né, Grupos e Linhas de Pesquisa, que está lá disponibilizado para vocês, que vocês, ao eleger o tema de pesquisa, vocês vejam se já existem pesquisas anteriores. Porque para realizar um artigo de TCC é muito difícil o trabalho com um tema onde hajam poucas pesquisas. Então é necessário que você já faça uma pesquisa preliminar para ver quais são os estudos, os artigos, teses, dissertações que já foram escritas a respeito desse tema. Além desse aspecto, é importante que vocês tenham em mente quais serão as suas fontes de pesquisa, né? Então, se essa pesquisa é bibliográfica, quanto há de material teórico escrito a respeito? Se essa pesquisa é de campo, eu terei acesso à escola, eu terei acesso ao professor, eu poderei aplicar um questionário, uma entrevista. Então é preciso que vocês avaliem bem antes de decidir qual é o tema que vocês pretendem investigar, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um tema geral, né? Educação nos anos iniciais. Então vejam que ele é bem amplo. E eu pensar educação nos anos iniciais, eu posso pensar N assuntos. Bom, o que é que vai me ajudar a focar a minha pesquisa, a fazer um projeto evidenciando um aspecto? Então, por exemplo, eu vou pensar este tema, educação nos anos iniciais, e eu preciso delimitar. Educação nos anos iniciais, em todas as séries, do 1º ao 5º ano, na primeira série, o que eu vou olhar? A metodologia que é aplicada, que o professor aplica no processo de alfabetização, a continuidade da alfabetização no 3º, no 4º ano, as dificuldades de aprendizagem, as relações que os alunos estabelecem em sala de aula, enfim, né? Então eu preciso ir delimitando até que eu chegue ao título do meu projeto. Então, uma coisa é o tema, que ele é amplo, que ele é geral, né? E que vai exigir uma certa delimitação. Então, no caso aqui, educação nos anos iniciais é amplo demais.
Então, uma primeira delimitação que eu posso fazer, a alfabetização no ensino fundamental, em que período, em qual município, com qual grupo. Um segundo aspecto, então, seria eu definir este meu público, né? Então, na escola municipal, em que local? Em Prudentópolis, em Apucarana, na Lapa, em outros lugares. São quantas escolas municipais, né? É uma escola, são as escolas municipais. Bom, pensei a alfabetização, já delimitei que é a escola municipal. O que eu preciso pensar agora? O que eu vou investigar? Né? É a aprendizagem das crianças, é a metodologia utilizada pelos professores, ou são as dificuldades de um grupo de alunos frente à alfabetização, ou na relação com os outros, enfim. Definido o tema, então, é preciso que seja elaborado um título. Claro que esse título é provisório e lá no artigo final ele ainda tem a possibilidade de ser modificado. Então, o título sempre vai exigir que eu expresse qual é a população que eu vou investigar. Então, um exemplo, as dificuldades no processo de alfabetização dos alunos do primeiro ano do município da Lapa. Né? Então, eu já fiz uma delimitação aqui. Eu já tenho o problema que eu quero ver, que é o quê? As dificuldades no processo de alfabetização. Eu já tenho a minha população, que é o primeiro ano, e eu já tenho o meu local, que é o município, que são as escolas municipais, ou o município no qual eu vou fazer a minha pesquisa. Né? Então, definidos todos esses aspectos, eu já posso elaborar algumas palavras-chave. Então, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, alfabetização, educação no município e assim por diante. Uma pesquisa exige sempre que eu eleja um elemento problemático, ou seja, qual é o problema que eu irei investigar. No caso do exemplo que eu dei, o problema são as dificuldades de aprendizagem nesse processo inicial da alfabetização, né, que seriam com os alunos do primeiro ano. Né? Bom, elaborado o meu tema, definido o meu título, eu preciso, na elaboração do projeto, discutir esse meu tema e elaborar uma pergunta. Qual é a pergunta que eu quero responder com a minha pesquisa? Para, então, a formulação da minha situação-problema, eu tenho que descrever, né, de acordo com os autores que eu pesquisei, eu tenho que descrever como é que esses autores abordam esta questão da dificuldade, seguindo o exemplo que eu dei, a questão da dificuldade na alfabetização. Né? Descrita essa situação problemática, então você vai elaborar e colocar a sua pergunta. Né? Então, no caso, elaborada a pergunta, eu tenho como organizar qual é o objetivo do meu estudo, do meu projeto. Em relação ao projeto de pesquisa ainda, é necessário uma revisão de literatura. Então, essa revisão de literatura, ela consta no corpo do trabalho, ela se refere a trabalhos já feitos, já publicados, e como eu citei esse exemplo, né? As dificuldades de aprendizagem nos processos de alfabetização lá no primeiro ano. Então, eu vou procurar dissertações, teses, artigos que tratem deste tema. Né? Então, na minha revisão de literatura, vocês têm todo um material orientativo para fazê-la, vocês vão ler estes temas, vão fichar estes materiais que vocês selecionaram, para que depois vocês possam definir claramente qual é o tema ou assunto que vocês, né, vão pesquisar. Na revisão de literatura, então, vocês vão descrever um pouco esse público-alvo de vocês,
No caso do meu exemplo, são as crianças do primeiro ano da alfabetização. Quem são elas, né? Vocês já focalizam lá a escola X que vocês vão investigar. Quem são essas crianças, como que se caracteriza esse grupo. Num segundo momento, vocês vão descrever quais são as dificuldades mais comuns que aparecem em relação à alfabetização. Para isso, vocês utilizarão os autores que vocês investigaram e o material que vocês já elaboraram o fichamento. Em seguida, vocês vão então colocar qual é a questão que vocês pretendem investigar. O próximo item do nosso projeto são os objetivos da pesquisa. Vocês vão elaborar um objetivo geral, apenas um, e ele é bem amplo, né? Então, para isso, vocês vão utilizar verbos como compreender, entender, estudar, né? E vão então pensar qual é o objetivo, onde que vocês querem chegar com a pesquisa de vocês. Então, eu elaborei um objetivo assim: compreender por meio da observação em sala de aula quais são as principais dificuldades dos alunos do primeiro ano em relação ao processo de alfabetização. Vejam que ele é bem geral, não especifica cada uma das ações que eu tenho que fazer. Mas qual é o meu foco? Olhando para o meu público-alvo, quais são as dificuldades que eles têm? Lá no final, no meu trabalho final, no meu artigo final, na minha conclusão, eu retomo esse objetivo. Então, alguns verbos que ajudam a gente a organizar esse objetivo geral: analisar, diagnosticar, estudar, propor, sugerir, compreender, entre outros. Os objetivos específicos são aqueles que vão mostrar o passo a passo da minha pesquisa. Então, por exemplo, o objetivo específico vai mostrar quais são as ações que eu farei, né? Elas devem constar no meu projeto, para que depois eu realize a minha pesquisa e possa descrever no meu artigo, dissertar lá no meu artigo. Então, por exemplo, efetuar pesquisa bibliográfica, selecionar fontes para pesquisa, análise dos dados recolhidos, são alguns exemplos de objetivos específicos. Como objetivo específico, vocês devem elaborar no mínimo 3. Justificativa do estudo. Então, todo estudo científico tem uma justificativa. Então, como que ela vai ser descrita lá no projeto de vocês? Primeiro, vocês vão explicar por que escolheram esse tema, né? Por que se aproximaram desse assunto. E na segunda parte da justificativa, vocês vão dizer qual é a contribuição da pesquisa que vocês realizarão para a área da educação, para a área da ciência, em que este estudo pode contribuir. A parte seguinte do projeto de pesquisa é a metodologia. Então, a metodologia, em geral, exige, né, a escolha do referencial teórico, vai explicitar a escolha do referencial teórico e vocês vão descrever, então, quem que é o público-alvo, quais são os instrumentos para a coleta de dados, né? Vocês vão fazer uma pesquisa de campo, vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica, que tipo de pesquisa será realizada? E nesta pesquisa, se é pesquisa de campo, que instrumento? É o questionário? É a entrevista? E por fim, vocês deverão elaborar o cronograma da pesquisa. Todas estas orientações, esses slides que eu estou explicitando aí nessa unidade, todas as orientações passo a passo, vocês terão disponíveis nas unidades da disciplina e também junto aos tutores, tanto presenciais quanto à distância.